Reverenciado, reconhecido pelo torcedor de São Paulo. Mesmo que um dia ele vá dirigir, por exemplo, o Palmeiras. O que eu não acho que vai acontecer. O Corinthians, não acho que isso vai acontecer. Mesmo assim, o torcedor de São Paulo não pode esquecer, não pode passar uma borracha ou colocar uma pedra em cima do que o Rogério Ceni fez pelo São Paulo. E é aquilo que você falou mesmo. O jogo era um jogo aí sem muitos atrativos, mas o Rogério Ceni chega a ser mais importante do que os 3 pontos que estão sendo disputados nessa partida. É o primeiro jogo do Fernando Diniz em casa também, né? No Morumbi. É bom ver como é que esse time vai se comportar. Jogo dele, né? É o segundo jogo dele. E é a primeira vez, né, que o Rogério vai dirigir um time contra o São Paulo no Morumbi, né? Porque já dirigiu nesse jogo que a gente tá vendo aí, essas imagens contra... Lá no Castelão. Lá no Castelão. Ah, mas eu concordo com o Sormani com relação ao comportamento da torcida, Sormani, mas isso é uma via de mão dupla, tem que ter contrapartida. Porque imagina só, o Rogério Ceni, se ele algum dia resolve treinar o Corinthians, eu acho que é uma mancha dentro da história que ele tem no São Paulo como ídolo. Então, mano, é complicado, sabe? Porque, querendo ou não, é uma via de mão dupla. Tem que ter aí realmente a respeito ao torcedor. Claro, porque existem do Brasil. Então, o Rogério não precisa necessariamente dirigir o Corinthians, o Palmeiras. O Corinthians eu acho que isso não vai acontecer. Eu também concordo com o Flavinho, disse aqui, acho que isso não vai acontecer. Acho que até o Santos ele poderia dirigir. O Santos tem uma qualidade menor comparado com os três de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, o Santos é o que menos desperta a ira no torcedor. Mas uma vez eu perguntei pra ele, Sormani, ele falou ele falou, eu acho que nem eles me contratariam. Ó, o Corinthians, né? Não, você queria o Rogério no Corinthians? Olha, eu gostaria, mas é impossível. Eu não gostaria, mas é exatamente, mas é exatamente isso. Se o cara é bom, ruim pros dois. Se o cara, vamos supor, Renato Gaúcho, identificadíssimo com o Grêmio. Trabalhar no Inter. Ué, não iria. Eu acho que ele não iria. Agora o torcedor não. Eu também acho que não, porque é muito acirrado. Chamaria o Filipão? Não. Também. Eu não sei, não chamaria. Agora, o que eu fico imaginando é o seguinte: o cara trabalha. Se ele trabalha, é porque ele precisa de dinheiro. Se ele não precisasse, ele ficava em casa. Aparece uma proposta milionária do Corinthians, vai dizer não? Vai. Não, se ele disser sim, eu acho que sim. Eu acho que se ele disser sim... preço que pague seu sossego, Sormani. Deitar a cabeça no travesseiro, tranquilo. Mas é o que eu falo... Imagina, o cara vai deitar todas as noites ali, não vai conseguir dormir um dia sequer. Eu acho que é um desafio, é o que eu tava falando agora anteriormente. Eu acharia isso legal. Só pra... São coisas que, se o cara supera um desafio desse, porra, você vê que mas a gente tem que ter... Só pra lembrar, desculpa, Flavinho, o Marcelo Lima tá mandando aqui uma mensagem pra gente. O jogo de domingo é no Pacaembu, porque tem um show do Iron Maiden, também domingo no Morumbi. Então não é no Morumbi. Então, a primeira vez que ele dirige o São Paulo... Ele vai no show, será que não? Em frente de São Paulo. O Rogério foi num outro show do Iron Maiden? Não, foi em CDC. Que ele foi com boné e peruca. Eu não duvidaria se o Rogério Ceni permanecesse em São Paulo pra ir no show do Iron Maiden no domingo. Você tem essa informação? Liga pra ele. Não posso falar. E outra coisa, o jogo não é domingo, é amanhã. É amanhã. Eu falei igual o camarote. O Rogério vai de camarote. Não, ele vai na pista preta. Bom, senhor. Ele vai na pista. O show desse CDC que ele foi, ele tava de peruca loira, lá na pista prêmio. Bom, mas amanhã é esse jogo interessante. São Paulo e Fortaleza. São Paulo precisa ganhar também, viu? E o Fortaleza também. Então, eu vou dizer pra você. Amanhã é o duelo. Vai ser Você quer saber? Eu acho que é o jogo mais legal da rodada é esse. Não, tem Corinthians e Grêmio. Tem Corinthians e Grêmio. Tremendo jogo. Qualquer jogo envolvendo Flamengo e Palmeiras hoje passa a ser um jogo com muita atenção. Mas o Flamengo pega a Chapecoense hoje, tadinha, a Chapecoense está praticamente rebaixada. Se o Flamengo empatar o Palmeiras... E o Flamengo tá todo desfalcado, hein? O Palmeiras tem o Atlético. O Palmeiras tem o Atlético. Não, o melhor jogo da rodada é que esse eu acho que tem mais... O jogo da rodada é Corinthians melhor, o que tem mais atrativo. Sim. Não, esse tem um extra-campo tem uma história, claro, tem uma história interessante. O extra-campo é a volta do Rogério a São Paulo, dirigindo outro clube contra, obviamente, mas sabe o que acontece? A gente tá olhando viés de São Paulo, entendeu? Esse jogo Não, esse tem um extra-campo tem uma história, claro, tem uma história interessante. O extra-campo é a volta do Rogério a São Paulo, dirigindo outro clube contra, obviamente, mas sabe o que acontece? A gente tá olhando com viés de São Paulo, entendeu? Esse jogo não desperta atenção nenhuma no Rio de Janeiro. Nem em Porto Alegre, nem no Paraná, nem em Minas Gerais. Zero. Esse jogo passa a ser o mais importante da rodada para nós que somos de São Paulo e sabemos de toda a história do Rogério Ceni. Os outros também sabem, obviamente.
Mas pra gente é muito mais acentuado essa percepção. Mas é legal saber, ficar ansioso para ver o time entrar em campo, ver a reação da torcida do São Paulo. A sorte que não é no Morumbi, né? Porque aí seria pior. Mas saber como é que o torcedor do São Paulo vai receber o Rogério em São Paulo. Ver o Rogério chegar no Morumbi dirigindo outro. Se fosse. No Morumbi. Imagina, ele desce com o ônibus. Ele sempre desceu com o ônibus no Morumbi e fez um caminho, que era o caminho pro vestiário do São Paulo. Dessa vez ele ia fazer outro caminho. É muito Ele ia subir. Bem que por esse um novo outro ele não túnel. fez, né? Que agora mudou, né? Mas ele iria para um outro vestiário. Ele não iria para o vestiário dele, Rogério Ceni, quando ele jogava no São Paulo. Ele iria para o outro vestiário. Ele joga no Pacaembu. Eu acho ainda perde um pouco do impacto. Eu gostaria de ser um mosquitinho e ver o que o Rogério Ceni iria fazer nesse momento. Que iria ser a primeira vez dele contra o São Paulo e no Morumbi, só que vai ser no Pacaembu. A torcida do São Paulo tem a obrigação de homenagear o Rogério, bem. A torcida do São Paulo, não sei se eles já estão arquitetando alguma festa, algum tipo de homenagem, mas o próprio clube, apesar do Leco ser desafeto do Rogério Ceni, e o Rogério Ceni também não gostar do Leco, mas eu acho que seria uma atitude de grandeza por parte dele se ele homenageasse o Rogério. Por parte do Leco. Tô falando sem sacanagem. Porque o futebol muitas vezes é movido por Como por parte do Leco? O Leco dá uma placa, por exemplo? Eu acho que ele poderia fazer louco, uma homenagem, cara. Não precisa ser placa, mas em termos de grandeza, cara. Porque nada é maior do que o São Paulo. Mas deixa nem eu o falar. Rogério, nem o próprio Leco. Ele já teve. Tem situações na vida... Mas para, bem, já. Aí é pensar muito em si próprio. Não, presta um minuto. Rogério Ceni é o ídolo da história, cara. Maior, inclusive. Não, tem riscos na vida que você não pode correr. Porque a vantagem de você tomar uma invertida é enorme. Não, mas não precisa o Leco ir lá entregar uma placa. É isso que eu falei. Eu falei, não, o Leco... mas a atitude poderia partir dele, representando São Paulo. Sabe o que eu acho que seria uma homenagem pro Rogério Ceni? Raí ou Lugano. Como já acontece algumas vezes na NBA, né? Uma vez eu estava em Nova York assistindo New York Knicks e Phoenix Suns. O New York tinha um jogador chamado Kurt Thomas. Jogou uns 4, 5 temporadas no New York. Pô, era um cara que se dedicava, era um Felipe Melo do New York. Aí ele foi pro Phoenix. O primeiro jogo dele em Nova York, contra o Knicks, o locutor, né, do estádio anunciou o Kurt Thomas como ele anunciava quando era jogador do Knicks. Porque o que eles fazem é o seguinte: quando estão falando do time adversário, ele, fulano de tal, Beltrano, Ciclano. No Pacaembu, domingo, sábado, quando for anunciar o Fortaleza e dar o nome do técnico, acho que poderia ter uma homenagem ali pra ele. Rápido, o Eduardo Peliquian. Boa tarde, Benja. Será que o São Paulo já vai ter a cara do Fernando Diniz ou ainda é cedo? Eu acho que já vai. Fala, desculpa. Não, eu acho que já vai. Esse primeiro jogo não, o primeiro jogo contra o Flamengo ele tinha de fazer o que fez mesmo. Mas agora com alguns dias de treino e a gente... Se tem um time que dá pra você detectar, identificar que é do Fernando Diniz, que é de um técnico, são os times do Fernando Diniz. Vai ter sim. Eu acho que vai ter. Bom, não, foi o que ele falou na entrevista, né? Ele falou o seguinte, olha, desculpem, Vascani, só pra fechar aqui. Não vai falar nada. Ufa! Eu não fiz sacanagem. Bom, então vamos fazer um intervalo. Nós